Paz do Senhor Jesus, amados, amém? Eu vou aproveitar que você ainda está de pé, desculpa quem sentou, mas vamos ler a palavra do Senhor? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Primeiro capítulo do livro de Gênesis. Primeiro versículo, né, do livro de Gênesis. Versículo 1 também, né? Bênção estar na casa do Senhor na verdade, é uma responsabilidade muito grande, né, amados? Estarmos dividindo a palavra do Senhor. E, por outro lado, a gente tem aquela convicção, né, de que essa palavra ela é poderosa. Quando ela fala dela mesma, né, ela diz que ela não volta vazia. Antes faz aquilo que lhe apraz. Por isso que toda vez que nós vimos à casa do Senhor, estamos aqui adorando, estamos aqui cantando, estamos aqui exaltando, estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, nós saímos daqui melhores, nós saímos daqui mais abençoados, né? E eu tenho certeza absoluta que todos nós sairemos daqui ainda mais crentes em nome de Jesus, amém? Gênesis 1, verso 1, 1, 2 e 3 e 4. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos, igreja, todos juntos ler o 2? Eu vou ler o 3 e vocês leem o 4 na sequência, tá bom? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 4. Podeis assentar no nome de Jesus. Diz algo aí para a pessoa do seu lado, abençoa a vida dela, fala: olha, Deus é contigo, Deus tem mistério para a tua vida hoje, aleluia, amém. Glorifica ao Senhor mais uma vez, né, por estar aqui. Agradeço a Deus, né, porque Deus é que tem nos sustentado a cada dia, nos mantido de pé, né, a minha família que muito me abençoa, me dá o melhor, né, para a glória do nome de Jesus, minha esposa, meus 2 filhos, a vida do pastor Jeová, os pastores todos que aqui estão, né, que tem nos abençoado a cada dia, e eu sou grato ao Senhor pela família Ebenezer. Família Ebenezer que tem sido o canal de Deus na minha vida. Eu pergunto, tem sido na sua vida também? Glória a Deus por essa casa, né? Glória a Deus por essa família, glória a Deus pelos 31 anos, né? Celebrando a vitória que em breve estaremos aqui comemorando, mas Deus é que nos tem sustentado a cada dia, Deus é que nos tem feito prosperar, né? A gente está numa caminhada, a gente está num caminho, num destino, né, que é certo, né? A gente não está andando a esmo, né? A gente está numa caminhada que tem um destino. E que destino é esse, amados? É o céu, não é isso? Nós queremos chegar ao céu. O nosso objetivo, o nosso alvo é alcançar a glória, estar na presença do Senhor. Tem uma canção antiga que diz assim que quando a gente vê Jesus, todos os nossos sonhos se realizam. Acho que nós fomos criados, amados, para ver Jesus. E quantos querem ver Jesus aí? Amém? Aqui na terra alguns vêm, mas a gente quer ver lá na glória também, né? A gente quer subir, quer ver, quer encontrar com Ele, quer conversar com Cristo, para a glória do nome de Jesus. E eu queria hoje falar um pouco dessa palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu queria que você acompanhasse aí. A gente vai estar lendo vários versículos nesse texto, né? Enfim, durante aqui essa palavra, se você puder e quiser folhear a sua Bíblia, possivelmente a Amada vai nos ajudar ali, colocando aqui na tela, mas acompanhe aí também para a glória do nome de Jesus. Se temos um destino, se temos uma caminhada a realizar, se temos um alvo a ser alcançado, né? Uma coisa é certa, amados: não temos nesta terra a opção de uma vida perfeita. Essa opção não está disponível para a gente, sim ou não? Não está, né? A própria palavra diz que no mundo tereis o quê? Aflições. Então a vida perfeita não está disponível para nós. Então é certo que temos problemas, tivemos problemas ontem, temos problemas hoje e amanhã também teremos problemas. Então, assim, a nossa caminhada, se lá no céu, a palavra diz que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, lá no céu não haverá mais solidão, não haverá mais tristeza, nem sol vai haver, porque o próprio Deus brilha por nós.
até chegarmos lá. Enquanto caminhamos, enquanto estamos nessa jornada, a gente tem problema, a gente tem dificuldade, a gente tem algumas coisas para serem resolvidas aqui nesta terra, né? Desde que o primeiro Adão caiu, até que o segundo Adão volte. Deu para entender tudo aí? Desde a queda do primeiro Adão até o retorno do segundo Adão, a gente tem uma jornada aqui para viver. E nessa jornada, a gente vai ter problema para resolver. A gente vai ter coisas para fazer. O primeiro verso que eu vou ler com vocês está lá em 2 Coríntios 4, a partir do 8. 2 Coríntios 4, 8, 9 e 10. Diz assim, olha, de todos os lados somos pressionados, ou algumas outras versões dizem que de todos os lados somos atribulados, né? Mas não desanimados. Então, na caminhada cristã, a gente é pressionado, a gente é atribulado, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja também revelada no nosso corpo. Amém? Então, esse verso vai dizer que em tudo somos atribulados, somos perseguidos, somos em todos os nossos caminhos, em tudo que vamos fazer, em tudo que temos que realizar, há sempre alguma barreira, há sempre alguma dificuldade para que nós possamos vencê-la, para que nós possamos ultrapassá-la, para que nós possamos sermos capazes, né, de viver uma vida vitoriosa. E por que isso acontece, amado? Porque essa solução de problema faz parte da nossa vida, porque Deus nos fez capazes de viver, de ter problemas e de solucionar esses problemas, e de resolver esses problemas, amém? Deus te deu uma mente privilegiada, Deus te deu um olhar privilegiado, Deus te deu um ouvido abençoado, Deus te deu capacidade, para que tudo aquilo que você está vivendo, tudo, sem exceção nenhuma, você seja capaz de resolver, amém? Fala assim, eu tomo posse da capacitação de Deus para resolver todos os meus problemas. Em nome de Jesus, amados. Né? Não são alguns que a gente vai resolver todos, né? E eu queria falar exatamente sobre isso hoje, sobre resolver problema, ou melhor, nem vou falar sobre resolver problema, falar sobre o que fazer antes de resolver o problema. Amém? Então, quantos têm problemas? Todos, né? Todos temos problemas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. O que a gente tem que fazer antes de resolver os problemas? Né? O que é necessário que a gente faça, que a gente viva, né? Antes de lidar com esses problemas que vêm sobre as nossas vidas, com essas dificuldades, com essas guerras, né? Às vezes enfermidades, às vezes dificuldades, às vezes contendas, às vezes falta de dinheiro, tanta coisa que tudo que a gente vive vem sobre as nossas vidas. E tem algo muito importante que a gente tem que fazer, que é estratégia para a nossa vida, para que a gente possa encarar essas dificuldades para a glória do nome de Jesus. Amém? Quantos querem saber o que é isso? Glória a Deus, estou te animando aí, fica ligado, então fica ligado aqui comigo, vamos lá. Mas a gente tem o maior exemplo de todos. Se você pegar hoje e abrir o YouTube, por exemplo, coloca lá coach, vai ter, eu ia falar 50 mil coaches, né? Te dando dicas, né, de soluções, de como viver, mas talvez tenha mais que 50 mil. Mas nós temos o grande, ou o principal, né, ensinador das nossas vidas, que é o próprio Jesus e que é a palavra de Deus. Então Deus nos fez aptos a resolver problemas. E tem mais, Deus gosta de nos ensinar a como resolvê-los. Né? E para isso vamos para a palavra do Senhor. A gente lê um texto onde? Em Gênesis 1, o verso 1, 2 e 3. Falando exatamente disso, que Deus, o primeiro verso diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, o verso 2 vai dizer que a terra era o quê? Sem forma, e o que mais? Vazia, e o que mais? Havia trevas. Então Deus se depara com uma terra que está sem forma, que está vazia e que havia trevas. E que Deus tem um propósito com essa terra. Deus quer fazer um jardim, Deus quer que o homem viva nesse jardim, que seja uma bênção, mas por enquanto é uma terra sem forma, é uma terra vazia, é uma terra que está em trevas, e Deus está diante dessa terra.
Alguns têm, a Bíblia não é clara sobre isso, né? Mas alguns intérpretes da palavra do Senhor dizem que ela se tornou sem forma e vazia, porque Satanás, na queda de Satanás até a terra, teria causado tudo isso, né? E Satanás realmente, a palavra diz que ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. João 10:10, não é isso? Diz lá que o ladrão, o inimigo, né, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas a sequência do verso diz o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Deus quer que você tenha vida em abundância. E não dá para viver em abundância se a gente não consegue lidar com as dificuldades que temos na nossa vida. Não dá para viver em abundância se os nossos problemas estão nos engolindo. A gente não consegue resolvê-los, a gente não consegue tratar com eles, a gente não consegue lidar com eles. Então, esse texto vai nos ensinar como lidar com essa situação, com essas situações, né? Toda vez que a gente encontra-se com dificuldades, como, né, a gente vê. E nesse texto eu coloquei Deus diante de uma dificuldade, entre aspas, né? Deus diante de uma terra sem forma, vazia, diante de uma terra que está em trevas, né? E a gente se encontra também diante de dificuldades todas as vezes. E o que a gente faz em seguida, ou seja, a primeira atitude que a gente tem, define muitas vezes como que esse problema, essa dificuldade vai afetar a nossa vida, né? Define muitas vezes o que vai acontecer com isso. A gente quer lutar, a gente quer resolver, a gente quer ir lá e falar, a gente quer fazer muita coisa, a gente quer pegar o dinheiro e comprar, a gente quer resolver. Mas Deus tem uma estratégia para nós antes de tudo. Antes que a gente tome atitude, que é importante tomar atitude, antes que a gente tome decisões, que é importante tomar decisões, nós temos algo a fazer antes disso. Não adianta a gente pegar, olha, aconteceu isso, então faz aquilo, tá bom demais. Não, agora é desse jeito, então faz isso. E a gente tem sempre uma solução para tudo, sim ou não? O irmão José acabou de falar, né? Está enfermo, o que a gente faz? Leva para o hospital. Está errado? Não está errado. Mas tem algo a mais para fazer, né? Então, as dificuldades, os problemas vêm à nossa frente, à nossa vida, nas nossas circunstâncias, na nossa caminhada, que tem destino certo. E às vezes a gente toma uma atitude sem se preocupar em perguntar, né? Em pensar, o que será melhor? Que opção é essa que eu vou fazer? Gênesis 1, verso 3. Quando Deus olha para uma terra vazia, olha para uma terra sem forma, olha para uma terra em trevas, olha para um problema, olha para uma dificuldade, olha para uma coisa que precisa ser mudada, precisa ser melhorada. O que Deus faz? A Bíblia diz o quê? E disse Deus, haja luz. Aleluia. Haja luz. E houve luz. A primeira coisa, amados, que nós precisamos fazer antes de resolver os problemas, antes de tomar decisões, é o que Deus fez. Deus falou assim, haja luz. Deus traz luz para dentro da situação. Deus traz luz para dentro da dificuldade. Deus traz luz para aquela terra. Deus permite que tudo seja visto, que tudo seja entendido, que tudo seja discernido. Porque às vezes uma coisa parece simples, mas pode não ser tão simples. Quantas coisas eram tão simples na nossa vida e a gente falou, não, vou resolver assim. E a gente foi lá e batemos de frente com o muro e caímos e nos machucamos. Porque a gente não pensou antes, porque a gente não disse, eu preciso entender o que é isso aqui, eu preciso discernir isso. Eu preciso que haja luz sobre esse problema, sobre essa dificuldade. Eu preciso que haja luz sobre o que está acontecendo. Eu preciso que haja luz sobre a minha vida, eu preciso que haja luz. E clamar, amados, haja luz, significa exatamente isso, procurar discernimento, procurar entendimento, amém? Procurarmos entender o que é isso que está na minha frente.
se não enxergarmos bem, se não soubermos exatamente o que é que a gente está enfrentando, a gente pode não conseguir vencer essa batalha. A gente pode não ir muito à frente, né? A gente olha para um casal, o casal mais famoso do mundo, chamado Adão e Eva. E a Bíblia diz que o primeiro problema que ele encontra, tem alguém, ou melhor, uma serpente, falando para ele que não é bem dessa maneira como Deus falou. E eles começam a resolver e tomar decisões sem entender o que é que está acontecendo aqui de verdade. Será que é isso só mesmo? Será que é só isso que essa serpente está falando? Não, as decisões vão sendo tomadas sem pensar. A gente olha para a vida de outros homens de Deus, Sansão, a Bíblia diz que Sansão, ele brincou com o pecado, não foi isso? E Dalila fala para ele, olha, você não me ama e tal, e ele ficava brincando, não faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E tem um dia, tem um momento, que a palavra vai dizer que Dalila descobre o coração de Sansão. E Sansão entrega tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Porque ele não olhou para o problema como um problema. Porque ele não olhou para aquela situação como uma situação difícil de verdade. Porque ele não clamou por luz sobre aquilo, ele não enxergou o que estava acontecendo. Deuteronômio, deixa eu ver aqui. Juízes, vamos ler um texto aqui em Juízes. 16, verso 20. A Bíblia diz que aquele homem que era tão forte, que venceu tantas batalhas, fez tanta coisa importante, né? Ele se encontra nesse momento aqui, eu imagino o quão difícil é para Sansão viver esse momento. Então ela que é Dalila, fala assim, ela o chamou, Sansão, os filisteus vêm sobre você. E ele acordou e pensou, o que ele pensa? Escaparei como antes e me livrarei deles. Não, está tudo certo. O Senhor é comigo, a força do Senhor está comigo. Mas ele não colocou luz sobre o problema. Ele não colocou luz sobre o que ele estava vivendo ali com Dalila. E o final do verso é muito triste. Que diz assim, não sabia, porém, que o Senhor já o havia deixado. Já imaginou, amados? Está tudo certo, Dalila, pode vir aí quantos filisteus quiser. Mas ele não colocou luz sobre o problema. Ele não teve cuidado com o problema. Trazer luz sobre uma situação significa compreender, ter ciência, ver a realidade, ter discernimento. Só para a gente entender o que a gente está falando até agora. Qual que é a primeira coisa que a gente faz antes de resolver um problema? A gente vai fazer como Deus fez. Disse Deus, haja luz. Aleluia. Eu vou criar uma terra, eu vou transformar essa terra, eu vou criar um jardim, eu vou fazer um ser humano. Um dia Ebenezer vai existir, alguns anos, mas primeiro eu preciso de luz. Primeiro nós precisamos de ter luz sobre a nossa vida, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos problemas. O que é isso que está vindo contra mim? O que é isso que está vindo sobre a minha vida? O que é isso que está vindo sobre a minha família? Disse Deus, haja luz. E essa é a primeira, amados, e a principal estratégia para que nós possamos enfrentar, né, as nossas dificuldades no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. E aí, a minha segunda pergunta, se a primeira pergunta era qual é a coisa mais importante que fazemos diante do problema, a minha pergunta é, e se essa coisa é haja luz, e como que eu posso, o que eu posso fazer para trazer luz sobre os meus problemas? O que eu posso fazer para compreender o que está acontecendo? O que eu posso fazer para ter discernimento? Para ser capaz, né, de olhar. Interessante que a gente sempre diz que quem está de fora vê melhor, não é isso? A gente está numa situação e a gente está aí, vem alguém e fala assim, olha, faz assim.
Já aconteceu com você? O que a gente faz para que a gente tenha esse discernimento? Para que a gente possa enxergar e ver às claras, né, o que de fato está acontecendo. E a primeira resposta, aqui do meu texto, eu tenho duas respostas para vocês, mas a primeira delas é por meio da palavra do Senhor. Salmo 119, verso 105. Alguns sabem de qual? O que diz lá? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aleluia. Não é apenas uma lâmpada, é uma lâmpada e uma luz, né? É para perto e é para longe. Então, para que nós possamos ter luz na nossa caminhada, na nossa jornada, para que a gente seja capaz de discernir o que a gente está vivendo, a gente precisa da palavra do Senhor. A gente precisa estar em contato com essa palavra, a gente precisa estar lidando com ela. A gente precisa estar conhecendo ela, a gente precisa estar manuseando essa palavra. Porque ela não é só a palavra do Senhor, ela é a palavra do Senhor. E ela falando dela mesma, né, ela diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, o próximo passo que eu vou dar, eu vou saber onde eu estou pisando. A próxima escolha que eu for fazer, vai ser a escolha certa para a glória do nome de Jesus. Amém? Profetiza sobre a sua, fala assim, a próxima escolha que eu fizer, vai ser a escolha certa. Aleluia. Por quê? Porque tem luz, tem lâmpada para os seus pés e tem luz para o seu caminho. Aleluia. Nós acertaremos, nós não erraremos, né? Nós acertaremos, por quê? Porque temos uma palavra que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Ilumina o próximo passo, ilumina o nosso destino lá na frente. Que, aliás, o nosso destino é certo, que é o céu. Se a gente olhar para um homem de Deus que passou por um problema, né, que viveu um problema, e a gente tem muitos exemplos na Bíblia, eu peguei um deles aqui, o jovem Daniel. A Bíblia diz que Daniel, junto com muitos judeus, foram levados cativos para a Babilônia. E lá na Babilônia ele serve ao rei, ele trabalha junto com o rei, ele faz muita coisa por aquele rei, por aquele povo, mas ele tem um problema, e o problema é assim, olha, eu estou aqui, mas eu não pertenço a esse lugar. Eu estou aqui, mas aqui não é onde eu vivo. Eu quero saber quando é que esse cativeiro acaba. Eu quero saber quando é que isso termina. Já imaginou se isso passou pela mente de Daniel? Daniel, ele era influente naquele lugar, ele podia até de repente fazer alguma coisa, né? Não, vamos fazer uma greve aqui, vamos disparar aqui um monte de mensagem, né, no WhatsApp aqui de todo mundo, avisando que esse povo não está certo não, e que a gente tem que voltar para casa, vamos sabotar o rei, vamos fazer muita coisa. Daniel poderia fazer muita coisa, né? Para entender quando é que aquele cativeiro acabava, ou para tentar acabar com aquele cativeiro. Mas ele tomou uma escolha diferente. Daniel 9, verso 2, vai dizer o que ele fez. Daniel 9, 2. Diz assim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras. Eu, Daniel, eu compreendi. Como é que eu compreendi? Pelas Escrituras. Então Daniel tem um problema e ele quer resolver aquele problema. O que ele faz? Ele vai para as Escrituras, ele vai para a leitura da palavra. Ele vai, olha, Senhor, eu estou aqui nesse cativeiro, mas eu quero entender o final desse cativeiro. E ao invés de fazer qualquer outra coisa, ele vai para as Escrituras. Eu compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria quanto tempo? 70 anos. Então a gente tem solução, a gente tem resposta na palavra do Senhor. A gente tem direção na palavra do Senhor. A leitura da palavra do Senhor, amados, ela pode resolver muito dos teus problemas. Amém? A leitura da palavra do Senhor pode resolver muito dos nossos problemas. Por quê? Porque ela vai nos mudar, porque ela vai nos transformar, porque ela vai abrir a nossa mente, porque ela vai nos capacitar a entender o que a palavra chama de quê? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Aleluia. Eu quero te animar hoje a ler essa palavra. Eu quero te animar hoje a conhecer dessa palavra, a gastar tempo, ou talvez não seja gastar tempo, a investir tempo na leitura da palavra do Senhor, porque ela será um instrumento para a sua vida ser melhor, para que você seja mais vitorioso, para que você tenha mais capacitação, para que você tenha mais sabedoria do céu. Quantos querem mais sabedoria? Amém? Põe Tiago 1:5 para a gente, por favor. A palavra diz que Deus dá sabedoria a nós, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá o quê? Generosamente, sem reprovar ou sem negar a ninguém, e lhe será concedida. Amém? Quantos precisam ser mais sábios? Seja sincero com você precisa ser mais sábio? Amém? Eu também preciso. Então, o que a gente tem que fazer? Na fala aqui de Tiago, que é da palavra do Senhor, peça que Deus dá, e Deus dá generosamente. Deus entrega a sabedoria, Deus entrega a direção para a sua vida, Deus entrega a resposta para a sua oração, Deus entrega, porque Deus tem interesse no seu bem-estar, amém? Deus tem interesse que você viva bem, Deus tem interesse que você tome decisões certas, Deus tem interesse que você seja uma pessoa sábia, que você seja uma pessoa capaz, que você seja uma pessoa inteligente, que você seja uma pessoa disposta, que você seja uma pessoa próspera, e tudo isso na palavra do Senhor. Interessante que a leitura da Bíblia, ela não apenas nos dá soluções para os nossos problemas, como ela também nos ajuda a não entrar em alguns problemas, não é verdade? A evitar alguns problemas. Tem outro texto aqui, eu gosto muito desse texto, e eu leio sempre com vocês, Provérbios 13, verso 3. Se você ainda não sabe de qual esse texto, é bom você saber. Provérbios 13, verso 3, a palavra nos ensina como não gerar problemas para nós, né? Como não nos tornar mais problemáticos. O que diz lá? Quem guarda a sua boca, preserva a própria vida. E o que mais? Quem fala demais acaba se arruinando, né? Tem outra versão que diz assim que o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Não é verdade? Conserva a sua alma, né? Mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então a gente, às vezes pela vigilância, né, pelo cuidado no falar, pela vigilância no lidar com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com o chefe, na vigilância ao falar em público, ao falar com alguém, a gente evita problemas, e o texto vai dizer assim que evita, né, amarguras para a alma, evita que você viva grandes problemas pelo simples cuidado com aquilo que você fala. Isso é a palavra do Senhor te ensinando, nos ensinando, me ensinando a ter uma vida melhor, a ter uma vida mais fácil, a ter uma vida mais cheia de Deus, a ter uma vida com mais alegria, com mais direcionamento para as nossas vidas. A leitura da Bíblia traz à luz, amados, aquilo que está encoberto, né? Traz à luz aquilo que às vezes a gente não sabe, não sei o que está acontecendo, e a leitura da Bíblia te dá essa compreensão, te dá esse discernimento. Né? Daniel 2:28 vai dizer que Deus conhece o profundo e o escondido. Deus conhece todas as coisas. E a leitura da palavra do Senhor nos capacita, né, a entender melhor o direcionamento de Deus para a nossa vida. E nos faz capazes, né, de viver uma vida próspera. Eu quero ler um último texto com você, ainda sobre a palavra do Senhor nos tornando, né, mais vencedores e mais vitoriosos. Josué 1, verso 8, que você também conhece. Eu creio, mas a gente vai ler de novo, para que fique aqui na nossa mente esse texto. Diz o quê? Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas, quando? De dia e de noite, para que você cumpra, não é isso? Fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar o seu caminho, amados. Não é o caminho do irmão, não é o caminho, é o seu caminho, é a sua vida que vai melhorar. São suas decisões que vão ser melhores, sabe? São suas escolhas que vão ser mais abençoadas, sabe? É o seu futuro que vai estar mais abençoado, né? Então não deixe de meditar nesse livro de dia e de noite. Olha,
Fica com Ele. Cumpra fielmente o que está escrito nele. E você fará prosperar o seu caminho e será o que mais? Bem-sucedido. Quantos querem ser bem-sucedido aí? Dá um glória a Deus. Aleluia. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. E como é que nos tornamos bem-sucedidos? Por meio dessa palavra. Né? Por meio do estudo, por meio da vivência, por meio do conhecimento. Né? Essa palavra vai nos transformando, vai nos enchendo, vai nos fazendo mais vencedores. Né? Você vai contar mais testemunho ainda aqui na campanha da unção, na campanha da vitória, né? Em cada culto, no aniversário, lá na sua casa você vai ter vitória para contar, porque a palavra do Senhor está te guiando, a palavra do Senhor está direcionando a sua vida. Amém? Uma segunda coisa que nos faz trazer luz para os problemas é a oração. Amém? Quantos gostam de orar aí? Amém? Glória a Deus que você gosta de orar. Eu glorifico a sua vida, pela sua vida que você está aqui hoje, né? A gente podia estar em casa, né? Mas você está aqui hoje, você veio para a casa do Senhor. Né? Como diz o salmista, quão bom é estar na casa do Senhor. Vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. E a oração, amados, é uma outra maneira de nós trazermos luz para os problemas que nós enfrentamos. Para que nós possamos compreender e entender aquilo que estamos passando. A oração é o que? É nós falarmos com Deus, nós clamarmos ao Senhor, né? Nós apresentarmos a Deus as nossas necessidades. Jeremias 33, verso 3 diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei. Né? Fala assim, pode clamar, que eu vou te responder. E vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Teve uma situação uma vez que os discípulos estavam sós, né? Jesus estava no monte orando e os discípulos estavam sós. E chegou um problema para os discípulos. Eles falaram, não, isso aqui a gente sabe resolver, não tem problema. Pode deixar com a gente. Um rapaz, um senhor, né, trouxe o seu filho que estava endemoniado, passando por uma situação difícil, falou, não pode deixar conosco, né? E foi lá resolver o problema. E foi lá, e a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Eles não conseguiram resolver. Eles não foram capazes de resolver. E quando Jesus desce do monte, aquele homem encontra e fala, Jesus, me ajuda. O que foi? Não, eu trouxe aqui meu filho endemoniado para os seus discípulos, mas eles não conseguiram resolver. Eles não deram conta, né? E aí Jesus vai explicar, Jesus não apenas resolve, como vai explicar. Está lá em Mateus 17, 21, diz assim, mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Amém? Mas então não tenha dúvida, tem coisa que é só oração. Tem coisa que é oração, não é pagar, não é contratar alguém, não é orar, amados, é orar. Tem problema que se resolve como? Com oração. E se a gente não orar, o que vai acontecer com esse problema? Vai continuar lá. Talvez aumentar até, né? O problema continua lá. Por quê? Porque é problema que se resolve com oração. E eu pergunto para vocês, é fácil orar, amados? Todo dia a gente chega em casa, dá maior vontade, vou gastar ali 1 hora de oração. Acontece isso contigo? Não é fácil. Né? O pastor sempre fala assim, né? Quando o bem de manhã, que a gente vem aqui, 1 hora de oração, fala assim, e Jesus mesmo falou, né? Você não pode orar comigo 1 hora, né? Vigia comigo aí 1 hora, que eu estou num momento de dificuldade, estou precisando de ajuda. E nem assim os discípulos oraram 1 hora e começaram a dormir. Não é fácil, amados, mas tem problemas na sua vida, tem coisa na sua história, tem coisa sua para que você viva, que depende não da oração minha, nem da oração do pastor, nem da oração da sua mãe, nem da oração do seu pai, mas da sua oração. Amém? Fala assim, tem coisas na minha vida que dependem da minha oração. Amém? Vamos assumir essa responsabilidade. É minha responsabilidade, eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso colocar diante de Deus, eu preciso colocar em prática, né, a palavra que diz, ó, clama a mim e respondeste eu, então vou lá clamar. Amém? Quantos querem orar mais aí para a glória do nome de Jesus? Precisamos orar, amados. Precisamos estar diante de Deus a cada dia.
Porque a oração é uma oportunidade que Deus tem para clamar na sua vida, no seu problema. Haja luz sobre essa dificuldade aí. Haja luz sobre esse problema. Haja luz sobre o que esse meu filho, a minha filha está passando. É por meio da oração. É por meio de apresentarmos a Deus, né, as nossas necessidades. Tem um texto que eu gosto muito lá em Filipenses. Vamos ler ele, Filipenses 4. Versos 6 e 7. Você já conhece também, né? Mas vamos ler de novo para ficar na nossa mente. Diz assim: não andem ansiosos pelo quê? Por coisa alguma. Né? Não tem que andar ansioso por nada. Não fica ansioso por isso. Mas não fica ansioso por isso. Não fica ansioso. Mas tem como não ficar ansioso? Tem jeito, né? Tem situação que fala assim, mas como assim não vou ficar ansioso? Vai sair o resultado amanhã, vai sair isso. Olha, eu fiz um exame importante. Olha, eu fiz uma prova de concurso. Pô, eu estou ansioso, Deus. Né? Então, a gente às vezes vai ficando ansioso por algumas coisas. Né? Mas a palavra diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Por meio de quê? Da oração e da súplica. Com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. O verso seguinte, por favor. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Guardará, aleluia. Porque seu coração, lembra do salmista falando assim, porque te abate a minha alma, porque está abatida dentro de mim, porque está angustiada a alma, porque está desesperada. E esse verso está dizendo assim que a paz de Deus vai guardar o teu coração. Vai guardar teus pensamentos, vai guardar você. E você vai estar ali, olha, no esconderijo do Altíssimo. E o Senhor vai estar contigo, vai lá, olha, Deus está comigo, aleluia. O problema ainda não resolveu, mas Deus está comigo. Deus está na minha frente, Deus está comigo. Eu vou ser vencedor, aleluia. Esse texto de Filipenses, ele é muito claro, fala assim, não fica ansioso não. Mas para não ficar ansioso, você tem que fazer uma segunda coisa. A gente tem duas escolhas aqui. Você pode ficar ansioso, ou você pode pegar tudo isso e apresentar diante de Deus em oração e com súplica. E aí a paz de Deus vai guardar teu coração, vai guardar tua mente, vai guardar tua casa, vai guardar tua família. E você vai ser vencedor para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. E já para a gente estar terminando aqui, eu quero ler um outro texto com vocês. Romanos 8, verso 18. Eu falei lá no início que a gente tem um destino certo, sim ou não? Temos. E o nosso destino não é uma casa melhor, um carro do ano. Tudo isso a gente quer, né? E em nome de Jesus você vai viver também. Mas o seu destino, o lugar final, né? Para onde você vai, para onde nós iremos, a grande esperança que temos, amados, é de nos encontrarmos com o Senhor. O primeiro verso que a gente leu aqui hoje dizia assim, que em tudo somos, pode voltar a ele só um pouquinho antes da gente ler esse, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, do 8 até o 10, dizia assim que em tudo somos atribulados. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. A gente é atribulado, a gente é pressionado, mas a gente não desanima. Mas a gente continua de pé, a gente continua caminhando, amém? A gente continua vindo à casa do Senhor, a gente continua fazendo as coisas. Somos perseguidos, mas não abandonados. Né? Então vem perseguição, vem problema, vem dificuldade, mas a gente sabe que não está só. A gente tem um Deus que está nos guardando. Somos abatidos, às vezes a gente se abate mesmo, né? E fica brocochô. E não sei se você já ficou assim, tem situação que você está tão assim, que você vai orar, você fala assim, não sei nem o que dizer, estou brocochô, Jesus. Estou na tua presença aqui, só consigo chorar, não consigo fazer nada. Né? E tem umas frases que a gente se derrama. Às vezes eu me sinto como eu me tornasse um líquido,
Sabe, você vai para a presença de Deus, você se torna um líquido, aí você se derrama assim, acaba, não tem nada, né? Só um líquido assim. Às vezes a gente fica abatido, porque nós somos humanos, somos, né, homem, a gente ainda não chegamos à estatura de varão perfeito. Mas a despeito de às vezes ficarmos abatidos, amados, nós não somos destruídos. Nós não seremos destruídos, porque Deus é conosco. Porque o Espírito Santo está conosco, porque o Senhor é conosco. E porque Deus tem trazido luz sobre os problemas que a gente está vivendo. A luz do Senhor vai brilhar sobre esses problemas, a gente vai enxergar, a gente vai saber o que fazer para a glória do nome de Jesus. E aí agora eu quero ler o último texto de Romanos 8:18 com vocês. Fica de pé, vamos ficar de pé. Queria convidar o louvor já aqui à frente. A gente vai cantar uma canção agorinha, falando um pouquinho sobre isso. Considero, pois, o quê? Que os sofrimentos do tempo presente. Então, no tempo presente, mais uma vez a palavra diz que a gente tem sofrimento. Sofrimento do tempo presente. Mais uma vez a palavra diz assim, olha, tem coisas difíceis aí para você viver. Por isso que a gente precisa que haja luz sobre essas coisas. Mas o texto continua e diz assim, não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. Deixa eu te falar, amados, você tem um destino. Você tem um lugar para você ir, você tem um lugar para você chegar. E nada, nenhuma dificuldade dessa terra, nenhuma aflição, nada, amados, se compara ao que Deus tem reservado para a sua vida, ao que Deus tem reservado para cada um de nós. Eu já falei isso aqui, mas eu entendo que a melhor definição de céu está naquele texto que diz assim, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou no coração do homem, é isso que Deus tem reservado para nós. E nós vamos viver isso para a glória do nome de Jesus. A gente vai ficar de pé. A gente vai ter problema, a gente vai ter. A gente vai ter dificuldade, a gente vai ter. Vai ter enfermidade, vamos ficar abatidos. Vamos ficar às vezes desanimados, mas a gente vai chegar lá para a glória do nome de Jesus. A gente vai ser vitorioso para a glória do nome de Jesus. Porque servimos um Deus de vitória. Servimos um Deus que nos presenteia. Servimos um Deus que nos abençoa. Servimos um Deus que vai à nossa frente. Que nos conhece. Aleluia.